Olá, meu nome é Daniel, eu sou membro do GIAFES. Esse é o quarto vídeo da nossa série sobre manipulação de dados do hidroweb, né? Dados de chuva, com o Excel. A gente, nos dois últimos vídeos, estudou algumas fórmulas, né? Algumas funções do Excel. E na de hoje e neste vídeo a gente vai dar uma olhada na função PROC-V, que é a função procura vertical do Excel, essencial para o nosso trabalho de conversão. Vamos lá. A função PROC-V ela permite buscar um valor específico em uma tabela ou no intervalo de dados, enfim, com base em um ID, em uma chave de pesquisa que precisa constar tanto no campo de busca, nessa tabela de busca, quanto na tabela final. Essa função ela é muito importante, muito usada para a gente buscar dados em outros bancos de dados, tendo em ambos um ID comum, uma coluna comum que possa fazer essa busca. Normalmente, num cadastro social, o número do CPF ou outro número comum. A procura vertical, ela funciona procurando um valor na primeira coluna de um intervalo e retornando um valor correspondente em outra coluna conforme a gente vai especificar. E é por isso que o nome dela é procura vertical, porque ela procura se dar na coluna. A sintaxe básica dela, ou seja, o jeito que a gente escreve é PROC-V. O primeiro parâmetro é o valor procurado, no caso o ID, se a gente estivesse buscando com o CPF, seria o número do CPF. Aqui a gente precisa informar em qual conjunto de dados, em qual banco a gente vai procurar. E neste conjunto, qual é o número da coluna? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o aproximado que ela dá a função, a possibilidade da gente fazer a busca exata, que é o true, ou não. Eu sempre usei o true, nunca apliquei o PROC-V, numa função onde eu não precisasse retornar o valor exato. É importante duas coisas aqui, que essa coluna onde a gente vai buscar os dados seja sempre à esquerda, no conjunto de dados, e que essa coluna esteja sempre ordenada de forma crescente. Com isso a gente pode partir para o exemplo bem simples. Aqui está o banco de dados. Eu coloquei dois bancos de dados aqui. Este primeiro, que tem um ID, 14 registros, e o quanto choveu nesses 14 registros. E aqui o nome da pessoa e sei lá, vamos por aqui nome, deixa eu só acrescentar aqui, inserir, nome e sei lá, idade. Então a gente vai trabalhar isso nos dois exemplos. Vamos lá para o primeiro, então. Aqui a gente vai... Então, qual que é o nosso objetivo? A gente tem aqui o nosso banco de dados original e a gente quer trazer para esse outro banco de dados estes valores automaticamente através do PROC-V. A gente tem, que é o essencial, um campo em comum, que aqui é o ID, e aqui vai ser o nome da pessoa, mas podia ser qualquer outro valor, o CPF, enfim. Então, vamos lá, vamos começar a inserir os parâmetros. Primeira coisa que eu sempre falo nesses vídeos, para chamar uma função a gente tem que digitar igual. Aqui a gente digita PROC-V, já vai aparecer aqui. E aqui a gente observa os parâmetros. O primeiro é o valor procurado, o segundo, que vai ser o 2, o 3, o 7, enfim, a gente vai ter que inserir esse valor. O segundo é a matriz tabela, onde a gente vai buscar neste conjunto de dados. O número da coluna, aqui é a primeira coluna e aqui é a segunda. A gente vai ter que informar 2 e aqui a gente vai ter que colocar verdadeiro, true, porque a gente quer a correspondência exata. Então vamos lá, vamos preencher um por um. Qual que é o valor procurado que é comum a essa coluna e essa? É esse aqui, eu vou procurar aqui esse valor. Então
O primeiro parâmetro vai ser I5. O segundo parâmetro, a matriz tabela, vai ser esta aqui. Aqui só uma coisa importante, sempre que a gente precisa fixar no valor, acho que eu já vou falar isso aqui, porque no futuro, quando a gente vai fazer a manipulação, isso vai ser importante. A gente precisa colocar o cifrão. O cifrão fixa essas colunas e essas linhas. Então vamos seguir. O número do índice da coluna, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, é só a gente digitar 2. E aqui eu não quero, eu tinha falado true, mas eu falei errado. Eu não quero a correspondência aproximada, eu quero a correspondência exata. Então a gente vai colocar false. Só digitar false, fecha. E aqui vamos ver, ele já trouxe o 2, o 20, que corresponde à coluna 2. E aqui é só arrastar para baixo. Para o 3 ele trouxe o 15, para o 7 ele trouxe o 16, para o 8 ele trouxe o 18, para o 12 ele trouxe o 0, para o 9 ele trouxe o 100, e para o 14 ele trouxe o 21, está tudo correto. Vamos ver agora como ficaram essas sintaxes. Aqui ficou I5, que ele está pegando este valor aqui, o I5. Aqui ficou esta coluna. Aqui ele está pegando o I6. Aqui ele está pegando o I7. Aqui ele está pegando o I8 e assim sucessivamente. Por isso que o cifrão é importante. Quando eu coloquei o cifrão aqui, eu fiz com que, mesmo eu descendo aqui, ó, o campo de busca sempre se mantivesse esse aqui, independente da linha. Ele não desceu, por exemplo, a linha de busca fazendo correr para cá. Então, ó, ficou tudo igual e o 2 e o falso ficaram fixos. Então, é só isso, PROC-V, e aqui a gente vai exercitar de novo, mas buscando agora desse banco de dados. Vamos lá. Igual, PROC-V. Vamos fazer a procura vertical. Qual que vai ser o valor? Vai ser o nome. Qual que é a matriz tabela? Esta aqui, a gente vem fixa. Aqui a gente vai colocar 2 e aqui a gente vai colocar falso. E aí a gente vai ver que ele vai puxar para o Carlos 10, para o Manuel ele vai puxar o 15, agora é o João o 7 e depois para o Pedro o 10. Só explicando esse parâmetro aqui, o parâmetro do número de índice da coluna, vamos colocar aqui x, y, x e z. Teste. E aí vamos mudar aqui de 2 para 3. Desculpa. Antes vamos mudar a tabela de busca. Ó, mudou aqui. E agora aqui vamos trazer a terceira coluna. E aí a gente percebe que, ó, que ele buscou aqui, vamos pôr assim, A, B, o do João é B, aqui é C e aqui é D. Então esse parâmetro de busca aqui serve para isso, mas vamos deixar o exemplo anterior, 10, 10, o Manuel 15, para o João 7, para o Pedro 10. De PROC-V é isso, é uma função bem básica do Excel, bastante usada. E agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre a função desloc, e aí a gente acaba essa série de quatro vídeos, né, do segundo até o quinto, sobre funções que vão ser a base para a gente começar a manipulação. É isso e até breve.